Minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos. Começando as nossas leituras de hoje com o livro Agenda Cristã de André Luiz, obra psicografada por Chico Xavier, com a mensagem Em Seu Benefício. Auxilie o doente, agradeça ao poder divino o equilíbrio que você está conservando. Agradecemos sempre. Livro dos Espíritos, continuando nas transmigrações progressivas sobre a pluralidade das existências, Kardec pergunta: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que a alma não pode degenerar. Kardec ainda insiste. A alma de um homem perverso pode se tornar a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. E, finalmente, Kardec faz uma nota. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, os homens podem descer, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus um carpinteiro. Muito certo. Não vamos nos enganar. Quando aquele que parecia bom degenera, é porque ele realmente não era bom ainda. Ainda tem que evoluir. Ainda temos todos muito a evoluir. Vivemos errando, né? Vamos então para o que é o Espiritismo, também de Kardec. Nós estamos no capítulo Noções Elementares de Espiritismo. A gente falou, por último, dos problemas da mediunidade e agora vem um novo item, que é qualidades dos médiuns. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium segundo a simpatia que lhe votam. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. Os médiuns menos moralizados também recebem algumas vezes excelentes comunicações, que não podem vir senão de bons espíritos, o que não deve ser motivo de espanto. Muitas vezes é no interesse dos médiuns e com o fim de lhes dar sábios conselhos. Se eles os desprezam, sua culpa será maior, porque são eles que lavram a sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela. O missionário virtuoso que vai moralizar os criminosos não faz mais que os bons espíritos
com os médiuns imperfeitos. De outra sorte, os bons espíritos, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que têm à mão, porém deixam-no logo que encontram outro que lhe seja mais afim e melhor se aproveite de suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os inferiores, que pouco se importam com as más qualidades morais do médium, acham então o campo livre. Resulta daí que os médiuns imperfeitos, moralmente falando, é claro, os que não procuram emendar-se cedo ou tarde, são presas dos maus espíritos, que muitas vezes os conduzem à ruína e às maiores desgraças, mesmo na vida terrena. Quanto à sua faculdade tão bela no começo e que assim devia ter sido conservada, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e, afinal, desaparece. Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque ainda não há entre nós pessoa suficientemente perfeita para não ter algum lado fraco que dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os bons espíritos permitem, mesmo às vezes, que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não. E aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos que não são instrumentos com que eles possam contar. Não nos deve admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na terra homens de bem perseguidos por aqueles que não o são. É digno de nota que, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Os médiuns prevenidos tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios que lhes podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram um estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam. Uma boa abordagem, uma ótima abordagem sobre a mediunidade, sobre os médiuns. E vamos encerrar então as nossas leituras de hoje com o livro Canteiro de Ideias, que é um livro de frases. Foi psicografado também por Chico Xavier, e a frase de hoje é assinada por Meimei. Sofrimentos vencidos são tijolos de experiência com que levantará novas paredes no santuário da esperança.